Coloque a mão no coração. Deixa eu ler, eu tenho algumas escrituras, mas que eu acredito que vão fazer bastante diferença. Porque tudo é sobre a palavra, o que ela diz. Tanto que a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela divide alma e espírito. Ela é a única capaz de discernir as intenções, motivações do coração. É tudo sobre a palavra. Deus disse, Deus viu. Quando você usa a palavra, você está usando aquilo que a própria palavra diz, que é a coisa mais poderosa que tem. Então, tudo é sobre a palavra. Quando você pega a palavra e a usa com ousadia, quando você pega a palavra e a proclama, declara, profetiza, possui com ousadia, é impossível você não viver. Então a Bíblia diz assim, portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Sempre se aproxime de Deus, sempre se aproxime mais de Deus. Aproximemo-nos de Deus. Aproximem-se de mim, eu vou me aproximar de vocês. A palavra de Deus está sempre nos conduzindo a uma proximidade maior. Se aproxime de Deus. Tudo que você puder fazer para se aproximar dele, faça. Aproximemo-nos do trono da graça. A fé crê na graça. A fé depende da graça. Quando eu creio nisso, eu corro para o trono da graça. Porque a graça é esse favor, essa força maior, que me ajuda nessa jornada. Isto é, do trono do favor gracioso de Deus. Com quê? Com confiança e sem medo. Tem uma tradução que fala com ousadia, para que recebamos misericórdia por nossas falhas e encontremos sua incrível graça para nos ajudar em tempo de necessidade. Uma bênção apropriada chegando no momento certo. Por quê? Porque eu me aproximei. Eu fui em busca desse favor que eu não mereço, mas Deus tem para mim. Quando os homens do Sinédrio, Tribunal Superior Judaico, viram a confiança e a ousadia de Pedro e João, e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e começaram a reconhecer que eles tinham estado com Jesus. Que coisa, né? É possível saber quem é que tem estado com Jesus. Porque a pessoa que anda com Jesus, ela não é medrosa, ela não é covarde, ela não é vitimista, ela não é melancólica, ela não tem uma cabeça pequena, ela tem uma cabeça ampla. A Bíblia não fala, ainda em Isaías 54, pense grande, amplie a sua tenda, finque bem as estacas. Essa é a cabeça de uma pessoa que anda com Deus. É possível saber, essa pessoa está andando com Jesus. Essa pessoa, como aqui, eles viram, eles perceberam pelo comportamento, pela atitude, que eles tinham estado com Jesus. Porque quando você passa a andar com Jesus, tudo muda. Sua forma de olhar a vida, de falar, de se mover, de se portar. É impossível não perceber que uma pessoa está
andando com Jesus. É por isso que chega a ser assustador quando falam que o número de cristãos tem aumentado e nós não vemos essa diferença no mundo, essa diferença no nosso país. Por quê? Porque uma coisa é você fazer a oração do pecador, outra coisa é você viver alinhado com Jesus, você se parecer com Ele, porque você convive com Ele. Queridos, as pessoas, elas pagam caro para andar por um determinado tempo com uma pessoa, com um mentor, né? Elas escolhem um mentor e elas pagam e não pagam barato para comer, para viajar, para ficar um período com essa pessoa, para quê? Para modelá-la, para aprender com ela, para adquirir a expertise dela, para que ela passe os caminhos que ela já desbravou, ela os ensine para essa pessoa. E às vezes a pessoa fica um bom tempo ali para aprender, para tirar, até tira algumas coisas, mas logo ela vai descobrir que os homens são falíveis e que ela precisa de algo superior. Essas pessoas andaram com Jesus, o seu mestre, o seu mentor, por 3 anos. E quando elas foram pressionadas fortemente, aqui, ó, que eu vou terminar de ler para você, saiu exatamente aquilo que precisava sair. Aquele povo, aqueles homens maus, invejosos, perceberam claramente que eles tinham estado com Jesus. Porque o jeito deles falarem, a ousadia deles, a coragem deles, o posicionamento convicto, a convicção foi o que mais mexeu. A ousadia foi o que mais mexeu. Muitas vezes nós vemos que a resposta é ousadia. O que falta em muita gente é essa ousadia de se aproximar de Deus. Como eu li, ousadamente. De pegar a palavra ousadamente. De se posicionar na vida diante dos desafios ousadamente. E agora, Senhor, aí eu pulo para o 29. Porque eles foram, se você continuar lendo o texto, eles foram ameaçados de todas as formas a se calarem, não falem, se vocês falarem vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não sei o quê. Pois você vê a ousadia deles. Você lê o texto, é lindo, mas eu já pulo aqui para o 29. E agora, Senhor, observa as ameaças deles. Leva-as em consideração e concede que os teus servos declarem a tua mensagem de salvação com grande confiança ou com grande ousadia. Enquanto estendes a tua mão para curar, sinais e maravilhas atestando milagres acontecem através do nome e da autoridade e poder do teu santo servo e filho Jesus. E quando eles oraram, o lugar onde estavam reunidos foi abalado, um sinal da presença de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus com ousadia e coragem. Diante de tantos problemas, tantas ameaças, qual foi a posição deles, o posicionamento deles? Senhor, nos dê mais coragem, mais ousadia
para continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo. Nós não vamos parar. E quando eles terminaram, a aprovação de Deus foi tão grande que aquele lugar tremeu. E eles saíram pregando a palavra com mais coragem e ousadia. Ou seja, aquela pressão fez com que eles se tornassem pessoas mais corajosas e ousadas. Aqueles problemas todos, aquelas ameaças, tornaram aqueles homens mais ousados do que nunca, mais corajosos do que nunca. Porque é exatamente isso que o Espírito Santo trabalha em nós. Para sair de nós uma ousadia, uma coragem superior. Uma ousadia superior, uma coragem superior. Atitudes intrépidas, até porque a Bíblia fala, então nos consolamos e somos encorajados e confiantemente dizendo, o Senhor é meu ajudador, em tempos de necessidade, não terei medo. O que o homem fará comigo, eu não terei medo. Mas eu falo com ousadia. O que o homem vai fazer contra mim? O que ele pode fazer contra mim? No Provérbios 28:1, vamos repetir? Os ímpios fogem quando ninguém os persegue, mas os justos são ousados como o leão. A resposta que o justo, aquele que anda com Jesus, que está andando com Jesus, ele se move através da fé no Senhor, é sempre se aproximar mais, é sempre mais ousadia, mais coragem, e não menos. Com o passar do tempo, essa pessoa ela fica mais corajosa, mais ousada, e não menos. Não foi isso que a Bíblia falou em relação a José, que a sua alma se tornou como ferro, no Salmo 105? Se tornou como ferro. Porque a alma fala do quê? Do centro das nossas emoções, pensamentos, sentimentos, vontades, quer dizer, qual é o grande problema? Qual é a pessoa mais fácil de se manipular? Você sabe? A hedonista. A pessoa mais fácil de se manipular, de se controlar, é a hedonista. É por isso que essas ideologias macabras trabalham exatamente a hedonia. Eles trabalham para que as pessoas sofram da doença da hedonia. Você não vê que o que eles falam é sempre, faça o que você quiser, dê tudo à sua carne, não corrija filho, você não tem que manter o casamento, você não tem que dizer não para as suas vontades. Por quê? Por que eles incutem na cabeça da pessoa? Pode ver, o diabo nunca vai trazer para você uma coisa ruim, de uma forma ruim. Uma coisa ruim, sim, mas não de uma forma ruim. Ele sempre vai. A coisa é ruim, mas ela aparece num pacote lindo, com uma proposta linda. Tudo que está acontecendo no mundo, que as pessoas vão aceitando, não chegou com uma cara feia. Normalmente, uma pessoa abandona o casamento dela, ela vai para algo que visualmente parece que é muito melhor. Não demora, ela descobre que não era. Pelo menos nos casos que nós atendemos, 99%.
Faça tudo que você tem vontade. Você merece. Hoje existe muito isso. Você merece. É para você. Você não pode ficar sem. Então, por que a pessoa mais fácil de se controlar é a hedonista? Pelo óbvio. Ela é hedonista. Ela está em busca do prazer. Então, ofereça mais prazer para ela, mais facilidades para ela, e você tem o controle total dela. É por isso que essa é chamada geração dopamina, viciada em dopamina, em prazer, em estímulos que trazem esse prazer, mais entretenimento, mais consumo, muita comida fácil, comprar, sexo à vontade, e com apoio. Você pode, você deve, você merece, é para você. Mas a minha Bíblia diz que esse é o pior caminho. É o caminho da morte. Há caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte, diz a Bíblia. Porque no final, essa pessoa está tão vazia, ela comprou tudo, comeu tudo, saiu com tantas pessoas quantas ela quis, aquelas que pareciam incríveis, esteve no meio das pessoas que, para ela, dão um peso, tem uma influência. Né? O meu círculo de amizades, de conhecimento, as rodas que eu estou, as mesas que eu sento. E por que está tão infeliz? A Bíblia explica. Vai para Eclesiastes. Vai para Eclesiastes e você vê o homem que tinha um harém com 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, uma floresta só para ele, jardins, os mais incríveis só para ele, os melhores cantores do mundo só para ele. Todos os projetos, ele se aventurou em muitos projetos e foi bem sucedido em todos eles. E por que ele não estava feliz? Não estava realizado com tantas princesas, não eram mulheres comuns, não, princesas. Da época era o que havia de melhor. Por que ele estava tão infeliz? Porque foi exatamente quando ele passou. Ele saiu de uma vida sacrificial, onde ele oferecia sacrifícios para Deus, radicais, que foi quando ele chamou a atenção de Deus. E migrou para essa vida hedonista, que ele se afastou de Deus, que ele perdeu o prazer pela vida, que ele se tornou amargo, que ele passou a dizer tudo é inútil, tendo tudo é inútil, nada faz sentido, é tudo um grande vazio, é correr atrás do vento. Você já parou para pensar a tristeza que é você um dia acordar e olhar para a sua vida e dizer, eu corri atrás do vento? Porque os projetos que eu me envolvi, os projetos que Salomão se envolveu, por fim, não estava ajudando ninguém, era só para ele. Ele aumentou os impostos do povo para manter. Lembra o homem que pediu sabedoria para cuidar daquela nação, para levar aquela nação à prosperidade, e ele levou prata, ouro, cedro. O cedro era como a figueira brava, ouro como pedra. Está escrito, se tornaram comuns. Era comum o ouro, um negócio comum para todo mundo. Ele conseguiu.
Mas quando ele se tornou um hedonista, e a pessoa mais fácil de se controlar é hedonista. É por isso que nós vivemos essa triste realidade de uma geração tão fraca, tão submersa. Ela afunda cada vez mais, dando tudo à sua carne. E aí você vê essas pessoas perdendo a alegria, a coragem, a força, nada está alimentando a alma, é um sufoco, o relacionamento não preenche, o consumo não preenche, a diversão, as mesas tão importantes não preenchem. Às vezes, quando a pessoa está ali, ela até se distrai um pouco, mas depois é uma insatisfação que está consumindo com ela. Por quê? Porque a vida dela está sem um propósito elevado. E quando você não tem um grande propósito na sua vida, algo para o reino em primeiro lugar, que inclui a obra, o reino de Deus, as pessoas. Quando você não faz nada ou muito pouco pelo reino e pelas pessoas, você é uma pessoa vazia. E você é facilmente controlado. Porque você está acostumado, viciado na hedonia. Então você vai dar tudo à sua carne. Você quer dar à sua carne. E você sai em busca de dar à sua carne, mais à sua carne. Então basta uma pequena oferta. Não precisa, a pessoa chega num ponto que ela já se vende por pequenas coisas. A pessoa mais fácil. Por que há uma luta contra o cristianismo? Porque a única forma de uma pessoa ser liberta dela mesma, da hedonia, é seguindo a Jesus Cristo. Não tem religião, não tem filosofia, não tem método que possa conseguir isso da pessoa. É quando ela tem essa consciência de quem é Jesus, então, ela morre para ela mesma, ela nega ela mesma, e ela pega a cruz e segue Jesus. É quando ela decide fazer por Jesus aquilo que ela não quer, mas ela sabe que Jesus quer. Aquilo que é difícil para ela, mas que ela sabe que é o que o Senhor espera dela. Você pode ver em todo lugar, você não vê a proibição de nenhuma religião. A única religião que há proibições em muitos lugares, que há uma luta, é contra o cristianismo, é contra cristãos. E é interessante que onde o cristianismo predomina, há liberdade para todas as outras religiões. Onde é outro tipo de religião que predomina, não há liberdade para o cristianismo. Porque o cristianismo entende isso, as pessoas são livres para fazer as escolhas delas. Elas são livres. Então, se ela não quer seguir o Jesus, que eu sei que é o único caminho, ela tem o direito dela, o próprio Deus deu a ela o direito. Se ela quer seguir outro caminho, ela pode seguir. É incrível a fé em Jesus. As pessoas mais fortes são aquelas que andam com Jesus. As pessoas mais fortes são cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus, que andam com Jesus, que se aproximam dele. Não são hedonistas, são uma muralha, ninguém pode atravessar. Não tem a menor possibilidade de se venderem. Não tem
têm a menor possibilidade de serem o quê? Dominados. Arrancam a cabeça deles, arrancam o coração, colocam eles para serem queimados ou comidos por feras, e eles não negam ao Senhor. É uma convicção tão grande. Só quem anda com Jesus. Uau! Quando você conhece, como que você sabe que você está diante de um cristão genuíno? A convicção dele, a força dele, a segurança que ele tem em relação à sua fé. Ele não tem problema de imediatamente fechar uma porta, levantar um muro, se aquilo vai contra a fé dele. Diz não. Não. Até aqui sim, daqui para frente não pode. Porque é uma pessoa convicta. Ela tem o quê? Ousadia. Então está todo mundo fugindo sem ter quem persiga, mas ele é intrépido, é ousado como leão. Então nos consolamos e somos encorajados e confiantemente dizendo: o Senhor é meu ajudador. Não terei medo, em tempos de necessidade não terei medo. O que o homem fará comigo? Nós não podemos correr o risco de nos tornar essas pessoas aqui, ó. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Talvez os pastores, alguns até pregaram essas escrituras. O Senhor me deu algumas escrituras. Eu faço uma reunião com a parte geral, às vezes com a local, até faço um pouco mais, se eu consigo, mas uma é certo que eu vou fazer durante a semana com toda a parte interna de todo o ministério. E aí o Senhor me deu, inicialmente, essa palavra. E depois, na quinta, eu acordo, o Senhor me dá uma palavra tão forte que eu sabia que nem que fosse rápido. Eu tinha que arrumar uma meia horinha que fosse para poder transferir para eles, que seria muito importante. Então, olha só, você precisa tomar cuidado, eu também. As sentinelas, os guardiões, os atalaias, aqueles que devem estar na torre de vigia. Para que serve uma sentinela cega? E quem é a pessoa cega? Aquela que não tem o conhecimento da verdade. Tanto que a Bíblia fala que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas fala que é porque rejeitou. Não é porque não teve acesso. Deixando claro que ignorância é uma escolha. Uma pessoa pode escolher a ignorância. Ignorar a verdade. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Para que serve uma sentinela cega? Para que serve uma pessoa que diz que é crente, mas não tem conhecimento e não se posiciona? Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Para que serve um cão de guarda que não late? Quantas pessoas que se apresentam como cristãs, mas não se posicionam como? Não estão evangelizando ninguém, não estão no ID, não estão impactando ninguém, não estão salgando nem iluminando. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Não, tem uma coisa pior do que uma pessoa que se torna um cão devorador, insaciável. Uma pessoa que ela devora tudo, é insaciável, só busca o seu caminho e busca vantagem própria. E pior, quando é uma autoridade que se torna um pastor sem entendimento. E quantos que têm estado nessa condição? Como é que algumas pessoas falam? Venham, cada um grita, tragam-me o vinho. Esse vinho aqui não é aquele vinho bom.
Aqui está falando exatamente de quem só tem um pensamento. Qual é a próxima diversão, o próximo evento, o próximo, com que vou me entreter, onde eu vou, o que eu vou gastar, comprar hoje, o que eu vou assistir hoje, o que eu vou fazer para me entreter, para fugir. Ao invés de eu lidar com o problema, eu fico fugindo. Bebamos a nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Tem gente que está vivendo hoje como se não tivesse amanhã. Amanhã eu vejo. Deixa, depois eu penso nisso. E está acumulando problemas na vida. Eu sempre tenho uma pergunta como resposta para uma pergunta. Bispa, como será o futuro? E eu respondo com uma outra pergunta. Que futuro? Depende. Qual a semente que você está plantando? Quais as escolhas que você está fazendo? Se elas estão alinhadas com Deus, você vai ter um futuro. Se elas estão desalinhadas de Deus, você vai ter outro futuro. Se você está ficando num lugar difícil para agradar a Deus, você vai ter um futuro. Se você não quer fazer o que é difícil para a sua carne, você quer só aquilo que você quer, não o que Deus quer, você vai ter outro futuro. Que futuro? O que você vê no meu futuro? Conte-me os seus hábitos e rituais e eu direi como você vai estar dia 31 de dezembro. E eu não preciso de revelação, só observar seus hábitos, eu já sei quem habita em você. Jesus, o Senhor não falou para aquelas pessoas, me dê um sinal. Sinal? Vocês sabem dizer quando vai chover? Vocês olham para o tempo e conseguem reconhecer no tempo, nas nuvens, se vai chover ou não? E precisam de mais um sinal? Tem gente que está na cara que as escolhas que estão fazendo ou que vêm fazendo vão causar problemas. Mas vamos viver hoje e amanhã a gente vê o que faz. Depois a gente vê. Tem gente que usa exatamente essa expressão. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Mas o custo pode ser tão alto. Tão alto. Eu estou vivendo hoje. E estou chateado, começo a ficar... Você acredite, tem pessoas que elas fazem do jeito delas, mas depois elas se chateiam com Deus, se chateiam com pessoas, se chateiam até com a liderança, com a igreja, como se alguém fosse responsável das escolhas delas. Elas querem continuar fazendo do jeito delas, e elas estão tendo um resultado, o amanhã chegou para muita gente, e elas não gostam. Eu não gosto dessa colheita. Mas não foi o que você plantou? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de bom senso e de equilíbrio. Precisa explicar um negócio desse? Não. Ele não deu covardia para você. Não vem de Deus covardia, ódio, desequilíbrio, falta de disciplina, hedonismo. Não vem de Deus. Vem de Deus coragem, poder, amor, bom senso, equilíbrio. O povo de Deus tem coragem. O povo de Deus ama. E amor não é sentimento, é atitude. O povo de Deus tem bom senso. O povo de Deus tem disciplina. Tem disciplina. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? Em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? Nem respira, presta atenção nisso aqui. Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele? Por causa da sua grande força?
Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? Isso aqui foi o próprio Deus que perguntou para o Jó, sobre o boi selvagem. Aí o que Davi falou se referindo ao boi, à unção do boi selvagem? Tu aumentaste o meu poder como do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Quer dizer, por causa dessa unção do boi selvagem, que o Senhor ungiu, Davi disse, o Senhor aumentou a minha força. Os meus olhos viram a queda dos meus inimigos. Óbvio, o homem está ungido. Ele recebeu uma unção para se portar de uma maneira onde ninguém pode domesticá-lo. Por que o Senhor falou isso com Jó? Porque um boi domesticado, domado, aceita canga. Mas um boi selvagem não aceita canga. Você jamais vai conseguir colocar uma canga num boi selvagem. A canga da doença, a canga da miséria, a canga da humilhação, a canga da hedonia, a canga do medo, a canga do vitimismo, a canga da fraqueza, a canga da entrega. Você não consegue colocar a canga no boi selvagem. Se o boi soubesse a força que ele tem, que é isso que Deus quer mostrar, ele jamais aceitaria canga. Ele jamais aceitaria ser domesticado. Jamais. É porque ele não tem consciência da força que tem. É porque muitos cristãos não têm a consciência da força que tem, que aceitam a canga que Satanás coloca. Que aceita ser domesticado. Porque quando você se torna um hedonista, você já foi domesticado. Agora, suas vontades, desejos, paixões, opiniões, imagem controlam você. Mas um boi selvagem, meu amigo, ninguém põe canga nele. Quando você tem consciência de quem você é em Cristo, nunca mais alguém, seus instrumentos, Satanás, seus instrumentos, tem poder sobre você, tem controle sobre você. Porque já que a sua alma está debaixo de governo, do governo do Espírito, quem é aqui fora que vai poder controlar você? Se as suas vontades não te controlam, seus sentimentos não te controlam, suas emoções não controlam você. Davi tinha essa consciência. E Deus está falando com Jó. Os meus olhos verão a queda dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a derrota dos ímpios que se levantaram contra mim. Por quê? Porque Deus aumentou a força dele. De que jeito? Ungindo ele com a força do boi selvagem. Davi, você não vai ser como todo mundo. Você não vai ser domesticado. Você não vai parecer com nada. E tem alguém na Bíblia que parece com Jesus, a não ser... Melhor, que parece com Davi. Davi, depois de Jesus, é a pessoa que mais é citada na Bíblia. Davi se assemelha com Jesus. Mas quem mais que você encontra que foi como Davi? Ele foi único. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor. Tem que estar na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor. Coisa que muita gente não quer mais. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Quer florescer, mas sem estar plantado aqui? Não tem como.
Mesmo na velhice, quer dizer, então, velhice, longevidade, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Não vai se tornar um velhinho capenga, mas cheio de energia e frutífero, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça, Ele tem longevidade e uma vida produtiva até o último dia, mostrando através da vida dele, do que ele fala, dos testemunhos dele, que o Senhor é justo e Ele é a única rocha, é o nosso porto seguro, nele não há injustiça. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. Deus o está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Gente, isso é tão forte, que o Senhor fala, através da boca do corrupto Balaão, que estava sendo comprado pelo rei de Moabe, Balaque, que estava com medo de Israel e queria enfraquecer a nação de Israel através de feitiço. E o Senhor vem e fala, você não pode amaldiçoar esse povo. Aliás, ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Qual é o contexto? Eu abençoei esse povo. Eu disse que esse povo é abençoado e não tem força demoníaca que possa fazer o contrário, dizer o contrário, amaldiçoar esse povo. Esse é o contexto. Recebi uma ordem para abençoar. Balaão fala, ele abençoou, eu não posso mudar. Ele abençoou, homem nenhum pode mudar isso. Diabo nenhum pode mudar isso. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. Você é o Israel de Deus? O Senhor, o seu Deus, está com eles. E pode-se ouvir o brado de aclamação do rei no meio deles. O rei está no meio deles. Quem é que está no nosso meio? O rei. Quem é que está aqui? O rei. E há uma aclamação do rei. Esse povo é abençoado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Está trazendo de onde? Está trazendo de onde? Sim. O que é que o Senhor está dizendo? Por 430 anos esse povo aceitou canga no pescoço. Por 430 anos esse povo aceitou uma canga no pescoço. Esse povo foi escravizado. Mas agora esse povo foi ungido com a unção do boi selvagem. Ninguém pode mais escravizar esse povo. Ninguém pode mais botar canga nesse povo. É impossível esse povo aceitar canga agora. Por todos esses anos esse povo foi domesticado. Mas o povo que está aqui, Balaão, não pode ser domesticado. Esse povo ninguém domestica. Ninguém pode colocar canga. Ninguém. Quando você estava no mundo, Satanás botou muitas cangas em você. Ele colocou muitas cangas em mim. Mas quando você veio para Jesus, você só é domesticado, você só aceita canga, se você não crê em toda essa palavra que está sendo pregada para você. Porque não faz o menor sentido você aceitar uma canga no seu pescoço. Uma canga de escravidão, de alguma coisa que o escraviza, que o envergonha, que o derruba, que o debilita.
Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. Queridos, um dia eu estava mal. E Deus me deu essa palavra, e esse versículo 24, eu fiz um quadro, que eu botei um leão e botei esse texto, e coloquei bem em cima da minha cama. Então, quando eu deito, eu leio essa escritura. Quando eu levanto, eu leio essa escritura. Todos os dias, por aproximadamente uns 10 anos já. O povo que se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Eu quero me lembrar todos os dias que eu sou uma leoa. E que quando eu me levanto, os inimigos têm que deitar. Quando eu me levanto, os inimigos têm que deitar. Eu me cerco das coisas que me fortalecem. Eu acredito nisso. A Bíblia diz, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro. E o seu jugo do teu pescoço. Que é o Senhor está falando aqui com você. Você não tem mais que carregar essa carga nos seus ombros, esse jugo no teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Que unção? A unção do Senhor. E hoje falando, a unção do boi selvagem. A unção do boi selvagem. Que não permite que você seja domesticado. Que não permite que você aceite canga. Por muitos anos, cangas foram colocadas, cargas nos nossos ombros e cangas no nosso pescoço. Pode observar, a canga não permite de jeito nenhum. Clara, eu sei que os animais, eles não conseguem ter essa atitude do ser humano de olhar para cima. Mas com a canga no pescoço, vai ver se aquele boi consegue se mover. Ele é totalmente controlado, domesticado. Até porque se ele tentar brigar contra isso, ele se machuca, porque a canga está lá. Mas o Senhor fala que essa carga foi tirada dos ombros e a canga do pescoço. De que maneira que esse jugo é despedaçado. Despedaçado, não dá nem para recuperar mais. É despedaçado, é feito em pedacinhos, é destruído através da unção. O Senhor nos deu a unção do boi selvagem, que não permite que sejamos domesticados, que não permite de jeito nenhum que canga seja colocada no nosso pescoço. A resposta é ousadia. É você se agarrar à palavra de Deus, a uma palavra como essa, se levantar com toda a força e dizer, acabou, acabou, eu não aceito mais carga. Hoje, a unção, eu possuo a unção do boi selvagem na minha vida, a unção que Davi possuiu e aumentou a força dele, e ele viu a derrota dos seus inimigos, a unção que o levantou, a unção que o fortaleceu, a unção que estava sobre Israel. E Balaque não tinha como colocar jugo na vida daquele povo, amaldiçoar aquele povo. Fala ousadia. Ousadia. Você sabe que tem uma coisa que eu aprendi nessas minhas idas para a América e que eu mudei e que eu gosto. Eu sempre gostei de canecas, tanto que eu ganho muitas. E sempre tem alguém me dando uma caneca, ou eles viajam, mandam para mim, alguma coisa assim, e eu gosto das canecas. Então, não vou dizer que eu não tomo café numa xícara pequena, que eu também tomo, mas particularmente eu gosto da xícara maior. E você chega na América, tudo é muito grande e o café é muito grande. E você começa, se você vai, você começa até a se viciar naquele sistema e em algumas coisas que são boas também, não tudo, mas algumas sim.
Aí as pessoas falam, o café é mais ralo e tal. Mas é porque coloca o creme tal e tal. E você começa até a gostar disso. E eu descobri, eu pensei, para onde você vai, você vê, é tudo grande. Você vê, é uma perspectiva. E óbvio que de tudo eu tiro uma lição. E eu falo, faz tempo que eu já não gosto de tomar naquela xícarazinha pequena, sabe? Eu gosto da xícara grande. Meu querido, eu entendi que o meu negócio é xícara grande. Entendeu? O meu café, ele precisa ser colocado numa xícara grande. Esse negócio de xícarazinha pequena não me cai bem. Eu quero a xícara grande. Quando você entende algumas coisas, você diz, espera aí, olha o que Deus está me dando. Isso aqui, Ele não está aumentando a sua xícara? Ele está aumentando a sua xícara. Ele está dizendo que você está tomando café numa xícara muito pequena. Eu acho bom você aumentar a sua xícara. Sabe, às vezes Deus está, como ontem eu falei para alguém, que eu tive um sonho com alguém tal, que estava tentando colocar o pé num sapato que era menor do que o pé, onde a pessoa estava pisando, e eu falei, escuta, você está pisando num lugar grande, e o sapato que você estava tentando colocar no pé era menor do que o seu pé. Você ainda está com a cabeça aquém do que Deus está colocando diante de você. E direto eu tenho que falar alguma coisa parecida para alguém. Escuta, você precisa ampliar, não sou eu que disse, a Bíblia. Amplia a sua mente, pensa grande, aumenta a xícara. Aumenta a xícara. Aumenta. Amplia a sua cabeça. A palavra, a resposta é o quê? Ousadia. A resposta é o quê? A resposta é o quê? Diga ousadia. 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 Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Fala 7 vezes, eu sou abençoada, eu sou abençoada. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Bem forte. Eu sou abençoada. Eu sou abençoado. Ousadia! 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 A palavra é ousadia! Ousadia! A palavra é ousadia! 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 A palavra é ousadia! A palavra é! A palavra é! Você é o quê? Você é abençoado. Alguém pode te amaldiçoar? A unção que está sobre você é qual? A unção que está sobre mim. Diga do boi selvagem. Eu não posso ser domesticado. Ninguém vai botar canga em mim. Eu estou arrancando qualquer... Tem alguma canga aí? Tem? Fala o nome dela. É a canga da preguiça, da inveja, do orgulho, da miséria, da doença, do fracasso, da idonia. Qual é a canga? Arranca e despedaça! Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você não vai sair daqui hoje uma sentinela cega. Um cão que não late. Você tem a unção do boi selvagem. E você não vai parar o que está fazendo. Você vai pedir mais ousadia para fazer com mais força. Com mais força. Com mais coragem. Em nome de Jesus. Qual é a unção que está sobre você? Qual é a unção que está sobre você? Você é como o quê? Leão. Uma leoa. Que não se deita enquanto não vê a derrota dos inimigos. O inimigo, doença, miséria, fracasso, e seja lá qual for. Todos os dias, eu tenho esse quadro diante de mim. Olha que eu tenho mensagens, mas este eu escolhi assim, porque eu gosto de coisas fortes. Porque minha vida, ela
ela tem muitos desafios, então eu já preciso me levantar olhando. Ei, eu chamo a leoa. Acorda, minha filha, você é uma leoa. Acorda e vai. Você não se deita enquanto não vê aquilo que se levantou contra você no chão. Nós temos a unção do boi selvagem. E isso aumenta a nossa força. E não permite que sejamos domesticados. Com a mão no coração, fale com Deus. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós. Nesta manhã maravilhosa, o Senhor está aqui. A sua glória é real. O Senhor mandou uma palavra forte. É hora de cada um se levantar com força, pegar a palavra com poder e autoridade, não se render a nada, crer no que o Senhor está falando, na palavra que está sendo liberada, no poder que está sendo entregue. O Senhor está deixando claro, a resposta para você é ousadia, a resposta para você é por sua unção do boi selvagem. Creia na palavra, a palavra, se agarra à palavra. Você precisa crer na palavra, agora é a palavra para o seu coração. Creia na palavra, tudo é sobre a palavra. O que é que ela diz? O que é que ela diz? O que é que ela diz? Agarre a palavra, pegue a palavra, declare-a poderosamente, ousadamente, e ela vai se cumprir na sua vida. Ah, meu Deus, eu oro para que todos tenham sido vestidos dessa mensagem, e que ao término dessa reunião saia um povo, Senhor, saltando, um povo ousado, que tenha unção, como disse Davi. Eu fui ungido com óleo novo, com óleo fresco, com a unção do boi selvagem, e a minha força aumentou. Há poder em mim. Ninguém pode me domesticar. Ninguém pode colocar cangas em mim. O inimigo não pode me domesticar. O inimigo não pode me prender. Não pode me domar. Não pode colocar canga em mim. Passa do teu sangue sobre nós, Senhor. Acampa os teus anjos aqui. Toca profundamente. E eu derroto toda força contrária contra a vida dela. E que hoje ela tenha um entendimento tão profundo. Porque o meu povo tem sido destruído por falta de entendimento. Que ela adquira entendimento. Que ela acredite na verdade. Que ela se levante. Que ela não seja mais controlada pela hedonia. Mas que ela seja ungida com a unção do boi selvagem. E não seja domesticada, mas seja ousada. E avance de fé em fé para níveis mais altos. Levanta o teu povo, Deus. Levanta um povo forte, ousado e corajoso, que se agarra à sua palavra, que crê na palavra e não se curva diante de nada. Abençoa essa reunião. Assuma, se manifesta poderosamente, toca os corações poderosamente, e que possamos não só sair daqui diferentes, mas viver nesse nível mais alto. Que cada um já tenha aumentado a xícara, a mente, ampliado, Senhor, para a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo essa reunião. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós. Acampa os teus anjos aqui, assuma esse trabalho e toca profundamente, e que saia um povo muito forte, diferente, um povo que reina, que governa, para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor
e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.